Bem-vindos ao Historizando! Continuando a nossa série sobre o Brasil Colônia, a gente vai entender como é que funcionava a sociedade açucareira. Lembrando que o açúcar foi o produto mais importante durante a questão colonial brasileira. Para começar, a gente tem que entender de onde veio esse açúcar. Esse açúcar vai ser uma experiência que Portugal já tinha na costa africana e o capitão Donatário Martim Afonso de Souza vai trazer algumas mudas para o Brasil para se iniciar esse processo açucareiro. As áreas que mais vão se destacar com relação a esse plantio do açúcar vai ser Bahia e Pernambuco, e São Vicente também vai iniciar esse processo de produção açucareira, mas não vai dar tão certo assim por questões de distância e questões de gestão também. O açúcar, diferentemente de outros produtos, exigia elevados investimentos por causa da estrutura necessária para a produção do açúcar, que é o chamado engenho. Engenho vai nomear tanto a estrutura de produção quanto a área como um todo em que se vai produzir o açúcar. E dentro desse engenho nós vamos ter subdivisões dessa produção do açúcar. A moenda, a casa das caldeiras, a casa de purgar, que fazem parte do processo de produção do açúcar. Mas esse engenho, essa área como um todo, vai ter outras estruturas, como a Casa Grande e a senzala. A Casa Grande vai abrigar o senhor, que inclui a família dele como um todo e os agregados, e a senzala vai abrigar os negros escravizados. Nós temos um grande historiador chamado Gilberto Freire que publica um livro chamado Casa Grande e Senzala. Esse livro, vários trechos são cobrados em provas, inclusive no Enem, e é importante a gente lembrar que o Gilberto Freire aí vai trabalhar com as questões da estrutura Casa Grande e Senzala, dessa miscigenação, dessa mistura entre branco e negro, entre outras diversas questões desse momento da história brasileira. Todas essas estruturas que eu citei aqui custavam muito caro, e por custar muito caro, não é todo mundo que tem terra que tem engenho. Por isso que alguns senhores usam o engenho de outros senhores para então produzir o açúcar, e é claro que o pagamento seria uma quantidade dessa produção da cana-de-açúcar. Existem também os trabalhadores livres, os lavradores, são vários os tipos de relação, e não apenas o senhor do engenho e o escravizado. Essa sociedade é uma sociedade hierarquizada, fortemente estratificada, então dificilmente uma pessoa, um trabalhador livre virava senhor de engenho, por exemplo, e dificilmente havia essa mobilidade social. É por isso que a gente tem o chamado sistema patriarcalista, o sistema em que o senhor de engenho é o centro de toda essa estrutura. Também nessa questão do açúcar, a gente tem atividades um pouco mais especializadas, como os mestres do açúcar, por exemplo. E é por isso que não só os escravizados trabalhavam. Claro que a maior parte da força de produção são os escravizados, mas não necessariamente apenas eles. Também existiam trabalhadores livres e também existiam trabalhos mais especializados relacionados com a produção do açúcar. Falando na produção do açúcar, não é só aqui no Brasil que se tinha processos de produção. Na Holanda, nos Países Baixos também. Como assim? Existe uma aliança entre Portugal e os Países Baixos que vão fazer com que esse açúcar produzido aqui no Brasil, então, parte do processo de produção era feito aqui no Brasil, ia para Portugal, de Portugal ia para os Países Baixos. Nos Países Baixos é que se tinha o refinamento desse açúcar e a distribuição por toda a Europa. Mas Tati, por que a gente não enviava então direto esse açúcar para os Países Baixos, sendo que é lá que ia ser refinado? Bom, vocês já ouviram falar em pacto colonial ou o chamado exclusivismo metropolitano? O Brasil não poderia ter nenhum tipo de relação comercial com outros países a não ser Portugal. Graças a esse pacto é que então Portugal é que ficava responsável por enviar esse açúcar para os Países Baixos, e a partir daí é que é distribuído o açúcar pela Europa como um todo.
Como eu já disse aqui nesse vídeo, o açúcar vai ser o produto mais lucrativo durante todo o período colonial. Isso inclui o período de mineração. Então, a gente acaba pensando que o ouro, como ele vale muito mais, ele vai gerar muito mais lucros, mas isso não acontece. O açúcar gera tanto lucro que mesmo competindo com o ouro no período colonial, ele era o que mais lucrava, como mostra esse gráfico. E até hoje a cana-de-açúcar é um produto muito importante para o nosso país. Não só pelo açúcar, é claro, mas também pelo combustível, pelo álcool. E para certas pessoas é mais importante, sabe por quê? Pela cachaça. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho da estrutura açucareira do Brasil colonial. Nos próximos vídeos a gente vai discutir outras estruturas, nós vamos discutir relação senhor-escravo, entre outras questões. Então, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, algum comentário, por favor, não deixe de colocar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no Historizando e me ajude a ajudar vocês. Me ajude a fazer o Historizando crescer para eu ajudar cada vez mais a todos vocês. Eu vou colocar o contato do estúdio aqui no box de informações. Muito obrigada por toda a sua atenção. Um beijo e até a próxima. A primeira delas é chamada moenda. Vamos ver se é edição.